Olá, boa noite a todos. Eh, Vamos dar então início a mais um webinar da Unilabs no tópico da gastroenterologia vamos falar do Helicobacter na era da inteligência artificial. Comigo tenho, para a discussão do tópico, a doutora Ana Miranda, médica de família em Amarante, e também a doutora Filomena Barreto, que é anatomopatologista na Unilabs. Portanto, vamos tentar perceber se o Helicobacter continua a ser ou não um tópico relevante na prática diária de quem lida com os doentes, e aqui a doutora Ana Miranda provavelmente será a pessoa que mais tem contacto com estes doentes, e, por outro lado, a doutora Filomena, que nos ajuda muito no diagnóstico, eh, relembrando que o Helicobacter é o principal fator de risco para cancro gástrico e que, na realidade, toda a cascata de carcinogénese gástrica se inicia com a infecção por Helicobacter, mas que ao longo desta cascata também é muito importante a histologia para o diagnóstico das condições gástricas pré-malignas, nomeadamente com atrofia e metaplasia intestinal gástrica. Portanto, sem mais demoras, vamos dar início à discussão. Boa noite, Ana, boa noite, Filomena. E eu começava, se calhar, por questionar a Ana se, de facto, isto é um tema relevante. Nesta era de inteligência artificial, se é importante ou não sabemos se os doentes têm Helicobacter pylori. O que é que precisamos de saber? O que é que a médica de família precisa, quer da gastroenterologia, quer da anatomopatologia, para ajudar na orientação destes doentes? E, portanto, Ana, gostávamos de ouvir a tua opinião. Olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, eu queria agradecer pelo convite para participar mais um ano neste webinar sobre este tema que eu acho que é tão pertinente e de uma patologia tão frequente na prática de um médico de família e enriquecedora, porque temos esta discussão e esta conversa multidisciplinar, onde podemos todos aprender bastante e, portanto, espero que seja de maior interesse para todos que nos estão a ouvir. Então, porquê é que é importante pesquisar Helicobacter pylori? Porque é a causa de infecção crónica mais comum no ser humano. Afeta cerca de 50% da população mundial e mais em países em desenvolvimento. E causa sempre que um doente está infectado, tem uma gastrite crónica histológica, apesar de que a maior parte dos doentes não tenha sintomas aparentes. Mas apesar disso, é o principal fator de risco modificável para cancro gástrico, para doença ulcerosa péptica e também uma causa importante de dispepsia. Quando nós erradicamos esta bactéria, a verdade é que algumas das lesões regridem, daí que faça todo o sentido tratar, sempre que identificamos que um doente é portador desta infecção, tratar, erradicar, e na verdade é o doente mais jovem que mais vai beneficiar a longo prazo desta erradicação. Então, quando é que nós devemos pesquisar? Por exemplo, se tivermos um doente com uma doença ulcerosa péptica, teve uma úlcera no passado que não sabemos se está perfeitamente documentada a erradicação, se foi feita a erradicação, se está documentada a erradicação, portanto fará sentido pesquisar e tratar, obviamente. Se for uma doença ulcerosa péptica atual, em princípio o gastroenterologista fará biópsias e, portanto, aí vamos ter um diagnóstico, mas depois também fará sentido verificar se ficou erradicada após o tratamento, porque de facto sabemos que a erradicação não só acelera a cicatrização, como também diminui o risco de recorrência. Depois, se tiver uma história familiar de cancro gástrico, porque sabemos que é o principal fator de risco para cancro gástrico, como o professor Pedro já falou, e muito bem. E existem estudos que mostram mesmo que nos países com elevada incidência de Helicobacter pylori, a erradicação em massa da bactéria reduz a incidência de cancro e, por consequência, a mortalidade por essa patologia, portanto, é dos fatores mais importantes. Depois, se tivermos um doente que for iniciar uma terapêutica crónica com anti-inflamatórios não esteroides ou com aspirina, poderá fazer sentido pesquisar, mas
não em todos os doentes, não seria lícito pesquisar em todos os doentes, mas sobretudo naqueles com elevado risco de hemorragia, e aqui estou a falar sobretudo nos doentes, por exemplo, com história de úlcera, fará sentido numa situação para prevenir hemorragia e até considerar eventualmente o uso de um inibidor da bomba de prótons de forma crónica. Depois também sabemos que é o tratamento de primeira linha para o linfoma malte, que também pode ser um fator etiológico numa anemia por falta de ferro ou por falta de vitamina B12, cuja etiologia não esteja completamente determinada, numa púrpura trombocítica pénica trombótica, e na verdade, a causa que nos faz mais frequente fazer este diagnóstico vai ser na investigação, numa queixa dispéptica não investigada. Quando falo de dispepsia, falo no doente com infartamento, com dor no estômago, com sensação de náusea, muitas vezes é uma queixa muito frequente na nossa consulta. E, na verdade, e as guidelines dizem-nos isso mesmo, se tivermos um doente jovem, abaixo de 40 anos, 45 anos, que não tenha história familiar, nem sinais de alarme que nos façam levantar a suspeição de uma doença oncológica, nomeadamente nem disfagia, nem perda de peso, podemos avançar numa estratégia mais test and treat, que é assim que se designa, que no fundo é utilizar um método não invasivo para o diagnóstico da Helicobacter pylori, tratar se o doente estiver infectado e depois ver se responde ou não responde. Que testes é que podemos utilizar? Podemos utilizar, por exemplo, o teste respiratório. O teste respiratório que tem a desvantagem nos cuidados de saúde primários pelo SNS não é comparticipado, anda à volta, a média é aos 50 euros. Depois também pode ser utilizado o teste do antigênio fecal, que também rondará esse valor, ou poderá ser lícito, sobretudo num doente mais jovem, eventualmente fazer uma sorologia com todas as limitações que a interpretação do resultado também condiciona, nomeadamente não podermos fazer o diagnóstico de uma infecção antiga ou recente, digamos assim. Pronto. Obviamente que o ideal seria fazer uma endoscopia. Ao fazermos uma endoscopia temos um diagnóstico, podemos ver a parede do estômago, podemos fazer biópsias, mas será que é lícito fazer a todos os doentes, tendo em conta o custo-benefício, tratando-se de um exame que é invasivo, que ainda para mais a sedação, na maior parte das vezes, se for feito isoladamente, não é comparticipado a título passado pelo SNS. Portanto, eu aqui dava a palavra ao professor Pedro para... Ana, o que eu te queria até, e antes de falar um bocadinho, que eu acho que a endoscopia tem claras vantagens, mas como tu dizes, a verdade é que em doentes jovens, eu gosto sempre, pelo menos na minha prática, e são doentes que também na gastro é um bocadinho diferente, se calhar, na medicina geral e familiar, porque já vemos doentes que já fizeram muitas vezes tratamentos e etc. E acabamos muitas vezes, mesmo em doentes novos, discuto com o doente, como é óbvio, mas eles preferem muitas vezes fazer endoscopia, até porque depois de fazer endoscopia, o próprio doente sente que não tem nada de grave, digamos assim. Ou seja, o teste não invasivo, sendo não invasivo com as vantagens que já referiste, que apesar de tudo em Portugal não sendo comparticipado, a questão do custo, por exemplo, tu falaste de 50 euros para o teste respiratório e uma endoscopia custa 44 euros. Portanto, fica mais barato fazer uma endoscopia do que o teste respiratório. Tem aqui sedação. A questão da sedação, óbvio. Era isso que eu ia falar. Portanto, a questão da sedação é que, por incrível que pareça, também não é comparticipado pelo Estado, mas pronto, não se percebe muito bem, mas é o que é. Portanto, mas mesmo assim, muitos doentes preferem fazer porque, ao fazer endoscopia, e nós ao dizermos que não encontramos nada, que só tem uma gastrite, o doente, de um ponto de vista psicológico, tem alguma melhoria, e nós a verdade é que sabemos que a dispepsia, em muitos casos, não ser dispepsia funcional, e que componente psicológico tem um papel aqui. Óbvio, como tu disseste, a endoscopia dá-nos outras informação, nomeadamente dá-nos a presença ou não de condições pré-malignas, nomeadamente a atrofia, a metaplasia,
Mas eu, antes de passar a palavra à Filomena, só que, assim, de uma forma muito rápida, Ana, queria que tu me dissesse, na tua prática, qual é o teu feeling? Os doentes preferem fazer um teste não invasivo ou preferem avançar para a endoscopia? E o que é que tu achas em termos de vantagens que tu sentes quando os doentes avançam para a endoscopia? Ora bem, eu acho que vai depender muito do tipo de pessoa que nós temos à frente. Também depende também da importância e da preocupação que cada doente dá ao seu sintoma. Obviamente que uma pessoa com um perfil muito mais ansioso, que antecipa os problemas, ficará muito mais tranquilizada ao realizar uma endoscopia. O que eu sinto é que a maioria dos utentes prefere fazer o exame com anestesia nesta fase, pronto. Obviamente que se fizer uma Faz colonoscopia... sentido. É assim, se fizer, eu também acho que isto também é melhor até para a percepção que eu tenho é que é melhor mesmo para o gastroenterologista, porque também faz um exame com mais calma, mais tranquilidade. E vês melhor, atenção, vês muito melhor, não Exatamente. estás com a pressa, porque o doente, mesmo um doente que tolere bem, no fim de 2, 3 minutos com o endoscópio, começa a ter vómitos, a ter... Percebe? Portanto, mesmo para o gastroenterologista, a percepção que a endoscopia foi bem feita, porque às vezes um doente em situação eu chego ao fim e pá, sei lá, posso dizer que não tenho uma neoplasia, mas não consigo afirmar que vi tudo corretamente, honestamente, e portanto eu acho que isto é uma noção que tem que se ter, e temos evidência científica que mostra isso, e às vezes estamos preocupados como temos que fazer biópsias, como tu dizes, a maioria das vezes, e em fazer a biópsia nem estamos a ver bem o estômago, na realidade. Portanto, eu acho que isto, e cabe-nos a Eu nós, acho, e posso, exatamente. Eu acho cabe-nos que a isto tem, nós. eu acho que Deixa-me isto tem que falar. ser uma. Sim, desculpa. Desculpa, estamos aqui com. Mas só para dizer isso, Ana, porque como na Unilabs temos feito uma pressão até nos mediadores políticos para conseguir esta comparticipação, mas não está fácil. Comparticipação para a sedação. Desculpa Eu acho que interromper, tem, pode. não, o que eu ia acrescentar é eu acho que tem que ser uma decisão partilhada, sobretudo, porque também há pessoas que à partida também não pretendem fazer um exame invasivo. E obviamente que o custo da sedação não é de desprezar. E, portanto, eu acho que tem que ser uma decisão partilhada e pronto, eu acho que se for a Oh, melhor Ana, opção. só agora para passar, e quando falas em endoscopia, falamos, na verdade é endoscopia com biópsias, e aqui vou passar a palavra à Filomena, que ela já percebeu que as biópsias são importantes. Eu já vou mostrar nesta era que estamos a falar de inteligência artificial, e se calhar, a Filomena, falavas do primeiro da inteligência artificial, porque depois também vou explicar, porque na área da endoscopia também se começa a falar muito de inteligência artificial, mas na realidade eu acho que ainda não está pronta para prime time, digamos assim, mas de qualquer maneira já temos as ferramentas para na área de endoscopia conseguirmos utilizar a inteligência artificial, e eu acho que é o futuro, e daqui dentro de alguns anos também vamos começar a utilizar a inteligência artificial. De qualquer maneira, é a minha perspectiva como gastroenterologista, que a histologia vai ser sempre importante, honestamente. Acho que confirma o diagnóstico endoscópico, mesmo o médico de família e o gastroenterologista gosta de ter aquele apoio da anatomopatologia. Portanto, eu queria que, Filomena, eu queria que tu nos falasses um bocadinho qual é a importância, o que é que tu procuras quando temos HP, imunohistoquímica, achas que é preciso ser sempre, não é? Temos o Harry Potter na Unilabs para nos ajudar a detectar o HP. Portanto, queria que nos falasse um bocadinho de como é que a histologia nos pode ajudar a nós, clínicos, na orientação destes doentes. Olá, boa noite, Pedro e Ana. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui a falar sobre o Helicobacter pylori, que é uma causa frequente de cancro gástrico, e o cancro digestivo é uma área que me agrada imenso estudar. Estamos em Portugal, estando em Portugal, por mais que alguns doentes não queiram, eu puxo a brasa à minha sardinha, eu tenho que fazer endoscopia a partir dos 40 anos, tenho dispepsia, tenho queixas, sintomatologia, até pode ser psicossomático, mas é tal e qual como disseste, Pedro, faz endoscopia, não é que eu veja doentes, mas faz endoscopia, meu primo, fiquei melhor, já não tenho dispepsia, já não tenho refluxo, porque o gastroenterologista foi lá, viu e picou e tem um relatório que de facto não tem nada.
Portanto, eu acho que num país com alta prevalência como o nosso, o cancro gástrico, que de facto está mais do que documentado que o Helicobacter provoca essa cancerização, nós devemos pensar muito em endoscopia e pedir ajuda ao gastroenterologista e eventualmente picar, como é óbvio. A biópsia, existem muitos testes, como a Ana disse, mas a biópsia com ou sem apoio histoquímica ou imunohistoquímica ou PCR ou um algoritmo de inteligência artificial, vamos ver a bactéria e, portanto, não há, em alguns dos testes, não há dúvida que ela está lá e, portanto, a Ana pode, ou o Pedro podem perfeitamente tratá-la de acordo com as guidelines ou com o que acharem devidamente... É o melhor teste, pelo menos. Biópsia para mim é o melhor teste, mas é claro que estou a falar porque estamos em Portugal, porque não tenho nada, obviamente, contra o teste respiratório para diagnóstico. Se for um país com baixa prevalência, um doente que tem sintomas, test and treat, como a Ana disse. Portanto, nada contra, mas a biópsia, sem dúvida, que tem uma sensibilidade tão boa como o teste respiratório, mas temos a vantagem de ver a morfologia da mucosa gástrica. E, portanto, vemos se há atrofia, vemos se há metaplasia, vemos eventualmente focos de displasia que não possam ter sido vistos numa endoscopia, e uma displasia, uma metaplasia intestinal, não dá sintomas. A única coisa que o doente se queixa é de desconforto abdominal, de dispepsia, daquela dor, aquele queimor na garganta, não é? E, portanto, isso tudo pode dar nada em termos de endoscopia e em termos de histologia, pode ser uma gastrite ligeira ou pode ter, de facto, metaplasia, atrofia e displasia, que são, de facto, precursores para um cancro. E, portanto, é diferente termos só um teste de Helicobacter positivo ou termos uma histologia com biópsias alargadas, a corpo, o antro, que consegue nos dizer e documentar que, de facto, este doente não tem nada, pode ser seguido daqui a 3 anos, ou o que for de acordo com o que for documentado nas biópsias. Em termos de recurso a colorações ou técnicas subsequentes à morfologia básica que nós usamos em qualquer teste, há colorações que tentam dar mais realce à bactéria. A bactéria está sempre no lúmen, está no fundo, no buraco do nosso estômago, não é? E nós tentamos ver a superfície luminal, a superfície da mucosa, e algumas colorações ajudam na realçá-la, e se tem nenhum custo para o doente, nós fazemos porque achamos que devemos fazer. Temos a imunohistoquímica, que é fidedigna, é muito mais sensível e, de facto, específica para Helicobacter pylori, e esse sim terá algum custo, é comparticipado, tendo o devido P1, e temos o teste gold standard, não posso deixar de o dizer, que é a identificação por PCR. Portanto, serão estas as etapas de identificação. Filomena, estamos a falar de diagnóstico e o Harry Potter, e pá, eu sou gastroenterologista, tenho uma noção de como é que funciona. Se calhar a Ana, para além dos livros, não sei se já ouviste falar no Harry Potter. Eu não. Estava imenso de ouvir falar. Pronto, Filomena, estamos todos interessados e acho que quem está a ouvir está muito interessado. O que é o Harry Potter? O que é o Harry Potter? O Harry Potter não tem o Z na cabeça nem uma varinha mágica. Portanto, diz-nos lá o que é o Harry Potter. É uma tentativa de fazer magia. Foram colegas minhas que, na vinda de um congresso de patologia digital, onde viram alguns algoritmos de inteligência artificial, mais na parte dos carcinomas, dos cancros, das neoplasias, em que viam as mitoses e viam isto e aquilo, elas pensaram, em Portugal, o que é que nós temos? Centenas de biópsias gástricas diárias para ver a bactéria. E nós não temos dinheiro. Portugal não é um país rico, em que toda a gente pode fazer imunohistoquímica, muito menos PCR. E se nós tentássemos ensinar o computador a pesquisar, porque basicamente o que a gente tem que fazer é ver a bactéria. Eu posso tentar mostrar uma imagem de hematoxilina eosina. Isto é o que nós vemos em qualquer biópsia, qualquer peça cirúrgica que seja retirada de um doente, vem para nós cortamos as fatias, pegamos uma faquinha e pomos estas colorações cor-de-rosa e roxo. E depois, nós tentamos, na superfície luminal, se vocês virem, eu não sei se posso apontar, acho que não, na imagem mais à direita, em baixo, tem maior ampliação. Vocês conseguem ver
que a parte de cima é superfície luminal e tem muitos tracinhos. Esses tracinhos são as nossas bactérias, possivelmente Helicobacter pylori. É isso que nós andamos a fazer nos 5, 6, 7 fragmentos que o Pedro faz em cada doente, em 2, 3 frascos ou o que for. Isto é muito time consuming. E uma grande probabilidade de erro, não é? Porque um risquinho pode ser muco, um risquinho pode ser bactéria, um risquinho pode ser... Então, eu e mais 5 colegas meus andamos a ver centenas de biópsias gástricas e andamos a apontar os pontinhos e os risquinhos e andamos a ensinar o computador a dizer o que era provavelmente Helicobacter pylori, o que não é Helicobacter pylori, e agora o que nós temos é um algoritmo que... Eu não sou técnica informática, nem pouco, mais ou menos, até sou muito pouco de software, mas acho que são 3 algoritmos combinados, de acordo com as informações que nós fomos fazendo feed ao computador, e eles fazem essa leitura e marcam-nos estes quadrados, em que há o verde, o amarelo e o vermelho, de acordo com a probabilidade de ser, de facto, aquela sujeira, aquele tracinho, um bacilo de Helicobacter pylori. E nós ampliamos só nessas zonas para termos a certeza. E então escusamos de estarmos a ver toda a superfície luminal e fazemos muito mais depressa, em vez de vermos só a biópsia de um doente, vemos 2 ou 3, não é? Filomena, deixa-me interromper-te só. E estamos a fazer isto por norma, por rotina, ou quando é que tu usas esta... Já percebemos, Ana, percebemos que isto é uma ferramenta muito útil, que ajuda os patologistas, no fundo, poupa muito trabalho, imagino eu. A minha questão é, o tópico também é Helicobacter na era da inteligência artificial e parece-me até na área da patologia é onde estamos mais avançados nessa área. Uma coisa que tu usas por rotina, como é que é o processo? Recebes as biópsias, o que é que acontece? Eu recebo as biópsias, elas vão de alguma forma numa plataforma que eu não vejo, não é, em termos computacionais, durante a meia hora seguinte, depois das lâminas serem digitalizadas, é passado nesse algoritmo e esse algoritmo vai dar a resposta. Entretanto, depois de passar essa meia hora, já posso ter acesso às biópsias e ao dito algoritmo. Eu tenho que clicar num link onde eu passo para uma nova página onde tenho os quadrados, ou então saio dessa página onde tenho outra vez a minha hematoxilina eosina. Portanto, eu escolho utilizar ou não o algoritmo. Portanto, poupas trabalho, mas és obrigada a ver as lâminas, até pelos outros diagnósticos. Eu sou obrigada a ver as lâminas. Ainda já usas a inteligência artificial para detectar metaplasia intestinal ou isso será o futuro, por exemplo? Não, também esse é o nosso próximo passo. Metaplasia intestinal e atividade seria o próximo passo, mas são coisas que sinceramente é mais rápida para nós, por isso nós quisemos mesmo tentar ajudar, que alguma coisa nos ajudasse a detectar a bactéria. É muito time consuming. Vocês estão a imaginar 5, 6 fragmentos em cada lâmina, toda a superfície luminal em grande ampliação para tentarmos ver uns risquinhos se são ou se não são. O facto do algoritmo nos dar estes quadrados em que a gente só amplia aí é uma grande facilidade, porque poupa-nos tempo. E Imagino que na Unilab recebem milhares de biópsias gástricas, correto? É tentar ver se recebermos 800 a 1000 exames por dia, são cerca de 1/3 desse volume. Portanto, de facto, como não há muito patologistas, felizmente para mim, continuo com boas saídas de emprego, há muito serviço para fazer e, portanto, nós precisamos mesmo de toda a ajuda que é possível, porque não é que ele nos dê o diagnóstico, mas aponta-nos, a gente acaba por ter que ver só algumas partes da superfície luminal, o que diminui o tempo em cada doente. Não há dúvida que facilita, a inteligência artificial está aí, está na anatomia patológica na Unilabs e acho que estamos na vanguarda desta área, portanto, aproveito também para dar os parabéns à anatomia patológica do grupo. E eu vou dar aqui um bocadinho de tempo à audiência, que temos aqui uma pergunta que se calhar vou deixar a Ana primeiro falar, mas depois também gostava de dizer qualquer coisa, e que é uma das indicações para pesquisa de Helicobacter é a anemia ferropénica. É verdade, Ana, é verdade que é uma indicação. O que é que tu achas? O que é que tu fazes no estudo de uma anemia ferropénica? É o primeiro exame à cabeça? Fazes questão de dizer... Não será o primeiro exame à cabeça. Nós temos uma anemia ferropénica, pensamos nas 3 principais causas, ou falta de aporte, ou perdas gastrointestinais,
ou perdas pela urina ou perdas hemorrágicas a nível ginecológico nas mulheres, não é? E, portanto, à partida nós, se avançarmos para a parte gastrointestinal, avançamos para uma endoscopia, colonoscopia, não é? E aí também, por defeito, depois fazemos o diagnóstico. Que é, quando tu pedes endoscopia, colonoscopia, e isto é um dilema para nós gastroenterologistas, porque nós muitas vezes, não sei se tens essa noção, e a Filomena também não sei, nós começamos quase sempre por endoscopia. É uma razão muito simples, porque para diminuir o risco de aspiração, os doentes fazem jejum, mas a verdade é que alguns doentes por vezes têm algum conteúdo, e portanto começamos pela endoscopia, até porque aspiramos o conteúdo que tem para aspirar. Portanto, nós ainda não sabemos o que é que vamos encontrar na colonoscopia. Portanto, por norma, eu faço sempre biópsias. Mas, por exemplo, no duodeno fico sempre na dúvida se faço ou não faço biópsia, porque também podemos ter causas duodenais de anemia. Mas, na realidade, só para teres a noção, tu pedes endoscopia e colonoscopia e pedes biópsias especificamente ou deixas um bocado ao critério, pedes biópsias para Helicobacter ou deixas ao critério do gastroenterologista? Eu normalmente, quando depende do que é que estou a pesquisar. Eu quando peço uma endoscopia, no caso especificamente estar num estudo de uma anemia ferropénica, eu explico isso mesmo na informação clínica, portanto, estudo de anemia ferropénica, não é? A experiência que eu tenho, isto vai depender muito, que eu já trabalhei em diferentes zonas do país, vai depender muito da zona onde nós estamos a trabalhar. Por exemplo, na zona onde eu estou agora a trabalhar em Amarante, são raros os doentes que me aparecem sem biópsias. E, portanto, mesmo que, apesar de não ter ou haver algum aspecto endoscópico de gastrite, à partida vão fazer um mapeamento gástrico, que no fundo consiste em fazer biópsias do anticorpo, ok? Porque isso depois também é outra limitação, que muitas vezes, eu nesta zona onde estou a trabalhar, todos me aparecem com biópsias de anticorpo, mas essa é outra limitação, porque já trabalhei noutra zona do país que, além de não fazerem biópsias, não faziam biópsias de anticorpo. O que depois também nos limita na orientação de outro tema que não é o central da nossa temática hoje, que tem a ver depois com a vigilância, que tem a ver depois com a orientação das lesões de metaplasia, das lesões gástricas pré-malignas. Estou a falar de metaplasia intestinal, estou a falar de atrofia, que vai depender se tivermos, em que zonas do estômago tivermos, não é? Só para enquadrar, e porque nós sabemos que a população, as pessoas que estão a ouvir, nem todas são médicos, só para enquadrar, a infecção por Helicobacter, primeiro é uma gastrite, mas depois, com o tempo, alguns doentes desenvolvem o que nós chamamos de condições pré-malignas, que são doentes que depois as glândulas são destruídas, atrofia, não é bem destruídas, mas vão perdendo, no fundo, vão ficando mais pequenas e depois transforma-se esta mucosa noutro tipo de mucosa. E aí chamamos metaplasia intestinal. Eu estou a ser muito simplista, mas de qualquer maneira, para perceberem, quando esta transformação ocorre, isto não é maligno. Estes doentes, a grande maioria das doentes, nunca vai ter cancro, atenção. Mas têm um risco superior de vir a ter cancro do que quem não tem. Portanto, identificar estes doentes é de grande relevância clínica, na realidade. Porque se nós queremos diminuir a mortalidade por cancro gástrico, nós temos que detectar, temos que identificar estas lesões e vigiá-los, como a doutora Ana agora disse muito bem, porque vai ser nestes doentes que vão aparecer os cancros gástricos. E faz toda a diferença se nós detectarmos uma lesão inicial precoce, muitas vezes até pode ser tratada por endoscopia, de um cancro gástrico avançado, que a maioria dos doentes acaba por morrer devido a este problema. Portanto, só para enquadrarem, o Helicobacter não é só o Helicobacter, é também as condições que se criam devido à infecção por Helicobacter. Por isso é que tratamos o Helicobacter. E como a doutora Ana disse muito bem no início, quanto mais cedo tratarmos, melhor, porque menor é o risco de desenvolverem estas condições. E antes de passarmos para a endoscopia, porque eu acho que estamos agora a mudar um bocadinho de tópico, da gastrite para as condições pré-malignas, vou só fazer aqui umas perguntas simples que estão aqui da audiência. Para a Filomena, temos aqui como procederam ao processo de validação do algoritmo, mas eu acho que já falaste nisso, não sei se queres dizer de forma rápida mais alguma coisa. E esta, que foi um bocadinho que eu te perguntei, mas se calhar não ficou claro. Tu recorres em todas as biópsias que recebes à inteligência artificial para o diagnóstico de HP ou não? Sim, a não ser que infelizmente a informática não esteja a funcionar, que também acontece. O motivo é o costume para todos, é verdade.
Mas sim, eu gosto imenso do algoritmo, acho que me poupa imenso trabalho e lá, ele não faz diagnóstico por mim, o que me dá com algum conforto. Eu tenho que ver os fragmentos na mesma, não é nada que saia sem eu não ter olhado para aquilo. Eu escolho o diagnóstico que faço, mal ou bem é na mesma meu diagnóstico, não é do computador. Isso traz-me muito conforto, porque acho que para nós é muito chato esta ideia de inteligência artificial vem e vai fazer diagnóstico por nós e a gente nunca mais vai ter mão nisto. Nós somos muito, não é? A informação, assim, sair das nossas mãos custa-nos bastante. E assim eu tenho na mesma a informação comigo e decido. Em termos de como é que nós validamos o algoritmo foi validado fazendo centenas de biópsias em que depois fizemos estudo de GIMSA, imunohistoquímica e PCR. Portanto, foi mais do que documentado a existência de factual ou não, e mais uma vez, se quisermos entrar em pormenor da inteligência do algoritmo, nós não fazíamos positivo ou negativo. O algoritmo dá-nos um tree grade system, que é 1+, 2+, 3+, isto é, a probabilidade de termos positividade, de termos ali bactérias, e, portanto, mais uma vez, somos nós que olhamos para ali para o HE e vemos se tem ou não bactérias de tipo Helicobacter pylori. E para a Ana e para os colegas da medicina geral familiar, é uma coisa que eu também tento sempre passar, que é, vocês leiam bem o tipo de técnica que é feita à pesquisa, porque fazer por hematoxilina, fazer por GIMSA, ou uma técnica de histoquímica, ou ainda fazer por imuno, é um diagnóstico da bactéria que tem sensibilidades diferentes e tem especificidades totalmente distintas, porque um GIMSA ou um HE, eu vejo bactérias, se vocês repararem, a gente tem mesmo o cuidado de dizer bactérias de tipo Helicobacter pylori, podem ser Campylobacter. Portanto, não é de todo diagnóstico 100%, mas estamos em Portugal e a prevalência é alta e o mais provável é que seja Helicobacter pylori. Mas se vocês repararem nos nossos relatórios, nós temos o cuidado de dizer bactérias do tipo Helicobacter pylori, mas quando é uma imunohistoquímica, um PCR, nós dizemos, perentoriamente, nós vemos bactérias Helicobacter pylori, ponto. Percebem? Portanto, o tipo de validação do algoritmo é este. Nós fizemos imunohistoquímica, o GIMSA, passámos por todos 6 patologistas viram as 3 técnicas, isto é, hematoxilina, GIMSA e imuno, e depois no nosso laboratório de molecular ainda foi feita a extração de parafina e detecção e quantificação de PCR da bactéria. Portanto, não há muito o que duvidar do algoritmo e lá está, não é perentório, não é definitivo o diagnóstico, é ajuda. Muito bem, eu tenho aqui algumas perguntas, já me perdi aqui, portanto peço desculpa se não conseguimos abordar todas as perguntas, que de facto são várias. De qualquer maneira, temos aqui algumas de terapêutica que eu acho que parte de diagnóstico já falamos. Estamos todos de acordo que a endoscopia tem alguma utilidade, porque não é só o HP, a endoscopia com biópsias, não é só o HP que nos diz, atenção, diz-nos aquilo que vai decidir se vamos vigiar estes doentes ou não. E eu aproveitava só para terem uma noção, porque estamos na era da inteligência artificial e na endoscopia vai ser, eu acho que no futuro vai ser igual ao da anatomia patológica. Vai nos ajudar, e já há estudos, eu já fiz apresentações sobre o tema, aliás, e que nós conseguimos também ir um bocadinho mais além nas condições pré-malignas. Eu pedia para me passarem os slides, só para terem noção, o que é que nós fazemos agora, em 2023, mas até estava curioso, depois para ouvir a opinião da Ana, qual é a percentagem de endoscopistas que falam disto nos relatórios? E já agora, a Filomena também vê este relatório, se ela tem em consideração isto ou não. Eu faço também, criei esta classificação que aqui vem. No fundo, nós, na endoscopia atual, que vocês veem aqui, já conseguimos ir mais além no diagnóstico. Quanto isto é uma mucosa normal, que pode ter Helicobacter, portanto, nós temos algumas características que nos fazem sugerir o Helicobacter, mas na realidade, uma da conclusão destes estudos é que continuamos a precisar da histologia para ter a certeza se tem Helicobacter. De qualquer maneira, como vocês veem, mesmo que não percebam nada de endoscopia, estes padrões de normal para metaplasia, que vem claramente, por exemplo, nesta imagem, quem não percebe nada de endoscopia vê que aqui há áreas brancas que são metaplasia intestinal com áreas que serão mucosa normal e outras áreas irregulares em que suspeitamos de displasia.
Eu pedia para me passarem o slide, por favor. Pronto. E só para terem a noção, qual é a grande vantagem da cromoendoscopia? E é isto que é o recomendado atualmente. Eu sei, porque eu também vemos a qualidade dos exames de endoscopia e sei que a grande maioria ainda não faz, mas só para terem uma noção, é completamente diferente. Se eu fizer biópsias nestas áreas de metaplasia, em que vemos aqui claramente diferente, vocês não têm que saber, mas são glândulas mais tubulares. Se eu fizer biópsias aqui, eu não preciso me mandar para a Filomena, que é uma expert na área. Qualquer patologista vai me dizer que tem metaplasia. Agora, se eu fizer biópsias aqui, reparem, se é mucosa normal ou atrofia. Ou seja, mesmo que eu mande para a Filomena, ela vai me dizer assim, não, esse doente não tem metaplasia, mas a culpa não é dela. E eu é que fiz biópsias no sítio errado. E isto é a grande vantagem da cromoendoscopia. E este doente pode ser aquele doente que dentro de 2 a 3 anos vai desenvolver cancro gástrico. Atenção. Portanto, a verdade, eu aqui queria ouvir a Ana e a Filomena, mas a verdade é que isto, eu diria que já não é o futuro. Isto deveria ser o presente. E eu tenho ideia que ainda não é o presente. E, portanto, estamos a falar em inteligência artificial. Só para terem uma noção, estes padrões que vocês aqui veem é o que nós estamos a ensinar à inteligência artificial. Mas os gastroenterologistas, se calhar a maioria, ainda não está a usar. E, portanto, se calhar estão à espera que seja a máquina a dizer-lhes, olha, isto é capaz de ser metaplasia, ou faz ali biópsias e não faças ali. Portanto, só para terem a noção, depois é aquela questão da metaplasia regrida ou não regrida. Reparem, se eu numa segunda endoscopia mudar o sítio das biópsias, não foi a metaplasia que regrediu. E eu é que fiz biópsias noutro sítio, atenção. E, portanto, eu acho que cada vez mais devemos evoluir no sentido de um relatório integrado entre endoscopista e patologista, como é óbvio. E eu gostava muito de saber, estou muito curioso em saber, Ana, tu que recebes estes relatórios, primeiro, recebes muitos com cromoendoscopia. Pronto, e exatamente. Como é que tu valorizas a histologia quando às vezes tens metaplasia e depois não tem metaplasia? Porque isso é o que acontece na prática. Claro. Diz-me a tua experiência. Assim, a experiência que tenho é que muito poucos aparecem com cromoendoscopia, mas eu também gostava de retribuir uma pergunta, que é se a maior parte dos laboratórios estão dotados com técnicas endoscópicas que permitam alta resolução e observação em alta resolução. Eu não sei se isso também está disponível. Todas as unidades fazem cromoendoscopia. Ou melhor, os médicos não sei se fazem, mas todos os aparelhos podem fazer a cromoendoscopia. Não há, neste momento, é com alegria que digo, e o ano passado não era, mas é com alegria que digo que não há um único aparelho que não faça para não... Pronto, estamos aqui, está muita gente a ouvir, às vezes temos avarias de aparelho e mandam-nos aparelhos que não fazem cromoendoscopia. Atenção para não dizerem que é sempre, mas a verdade é que os aparelhos que temos fazem todos cromoendoscopia. Havendo uma avaria, às vezes recebemos alguns aparelhos que não fazem, mas lá está, eu não faço, por exemplo, aos doentes com metaplasia intestinal e vigilância, e isto está refletido nas guidelines, atenção, a esses doentes tem que ser com cromoendoscopia, porque temos evidência que a detecção de lesões é quase o dobro. Portanto, em 2023, isto aí, e o gastroenterologista que não sabe, deve dizer que não sabe e deve mandar para quem sabe, porque na realidade nós temos evidência e nas guidelines nós recomendamos a vigilância de doentes com condições pré-malignas tem que ser com cromoendoscopia. E é muito mais importante, até te digo, a cromoendoscopia que estar a fazer múltiplas biópsias, porque se faz múltiplas biópsias e não acerta na lesão que está ao lado, mais vale perder 5 minutos a olhar direito e fazer uma única biópsia, que a Filomena vai dizer, aqui tem displasia, e depois nós tiramos, do que estar a fazer 10 biópsias. Não sei se vocês têm muita noção. Eu faço uma biópsia e aquilo fica com sangue, sai sempre sangue. Deixamos a partir do momento que fazemos uma biópsia, a visibilidade já não é a mesma. Portanto, isto é claro e a evidência é clara. Com cromoendoscopia fazemos menos biópsias e detectamos mais lesões. E o trabalho é menos que é para o patologista, porque não tem que ver 10 biópsias que se calhar sem interesse, e vê uma única que vai fazer a diferença para aquele doente. Eu acho que isto só acrescenta a importância, e que se calhar não damos a devida importância, que é a importância de fazer num centro de referência e com alguém com experiência na área, e a qualidade da endoscopia, que muitas vezes, e quem fala em endoscopia também fala de colonoscopia, não é? Em termos de taxa de detecção de pólipos e tudo mais. Portanto, mas isso já seria outra conversa. Isso é outro webinar. Isso já será outra conversa.
Mas isto que estavas a falar assim, deve-nos alertar, sobretudo, para Mas, a portanto, importância de nós diz valorizarmos a qualidade do exame na e da percentagem interpretação que damos ao em mesmo. percentagem de endoscopias que vês, qual é a referência à cromoendoscopia? Mínima. Qual é a Eu não sei mínima? dizer uma porcentagem que se não ia Menos inventar, de é mínima. 10%? Provavelmente. Filomena, e Provavelmente. tu recebes relatórios em que o colega diz: opá, eu acho que tem metaplasia. Se vês os meus, sabes que eu digo sempre, que é para vocês, se não for, eu ligo-vos a dizer: opá, de certeza que não é. Há Mas pronto. colegas, também não sei dizer os valores, mas acho que era interessante fazermos essa correlação, mas há colegas que dizem que cromoendoscopia ou não, aqui tem metaplasia. Portanto, ajuda-nos. Isto só mostra a qualidade dos endoscopistas na Unilabs. Atenção, porque de facto eu ainda tenho esta impressão que ainda há poucas pessoas a fazer isso. Eu acho que há pessoas que fazem, mas não metem no relatório porque há algum receio, não têm aquela confiança. Mas Eu por acho que acaso, eventualmente pode ser isso, sim. isso eu acho que isso é verdade, mas eu por acaso aprendi assim, porque, por exemplo, a metaplasia, a hiperplasia foveolar, aqui já é, pode enganar, pode sugerir que é metaplasia. E eu hoje em dia acho que já não falho muito porque fui aprendendo com os meus erros. Pá, e só se aprende com tentativa e erro, porque o que nós vemos é diferente. Portanto, não é ficção científica, como vocês viram nas imagens. O que nós vemos é diferente. Não é 100%, mas aí temos o patologista para nos dizer, opá, não é isto, não é metaplasia, é hiperplasia foveolar. Para vos só contar uma coisa, porque pá, é raro e nós tentamos minimizar o erro ao máximo. E antes de mudarmos até de tema e falarmos um bocadinho da terapêutica, porque também envolve as três vertentes, este caso que aconteceu, e nunca mais me esqueço disso, que foi um doente que fez biópsias e eu disse que tinha metaplasia extensa e o patologista veio com um relatório completamente normal. E opa, o que é que tinha acontecido? Tinha havido troca de frascos. Portanto, só para vos dizerem que o erro existe. E existe, às vezes, na identificação. Devemos fazer todo o possível para minimizar, mas só para terem uma noção que isto é importante. E a inteligência artificial, o que é que faz? Vai ajudar o gastroenterologista como ajuda o patologista. A dizer, olha, aqui tens metaplasia, tens muita metaplasia ou tens pouca metaplasia. Ok, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tópico de diagnóstico e terapia. Temos aqui uma pergunta, Ana, muito rapidamente. Qual é a tua experiência quando tratas a infecção Helicobacter na trombocitopenia idiopática autoimune? Está indicado, nós sabemos. Tens Sim. algum caso que queiras falar? Não costuma ser abordado por mim. A abordagem destes doentes não está no nosso, não costuma ser abordado pela medicina geral e familiar, mas é um fator que sabemos que está identificado como fator etiológico. E devemos pesquisar e tratar, não será todos os doentes, mas um ou outro doente pode beneficiar de facto da terapêutica de erradicação. Muito bem, vamos falar então no tratamento. Esperem lá. Tem aqui uma pergunta engraçada. E que ainda por cima é de um doente meu. O meu marido tem metaplasia intestinal, que foi tratada através de biópsias, e nunca teve HP. É possível? É sim. O fator principal é o HP. E o facto de nós não detectarmos com metaplasia, não quer dizer que não tenha... Até pode ter, porque aí é um pormenor, que é... as áreas de metaplasia têm menos... A Filomena pode me corrigir se quiser, mas num doente que tem muita metaplasia extensa, o HP pode estar como eu mostrei naquela imagem, nas áreas poupadas. Mas também a verdade é esta, a relevância nestes estadios avançados de tratar e andar ali a pesquisar não é tão significativa como o benefício não é tão grande. Mas, de qualquer maneira, o mais provável é que ele tenha tido HP, que evoluiu para metaplasia extensa, e até pode perder ou a infecção ser mais difícil de detectar. Eu não sei qual é a tua experiência, Filomena, nas áreas de metaplasia não costumas encontrar Helicobacter, certo? Não é tão frequente. O Helicobacter pylori gosta muito do ambiente acídico, não é? Do estômago. E então, portanto, quando há esta alteração de glândulas de tipo gástrico para tipo intestinal, não se torna tão ácido, ele tem tendência a sair do antro, de todas as áreas que formam a metaplasia. Inicialmente começa-se pelo antro, a metaplasia, não é? E ele foge para o corpo, por exemplo, onde não tem metaplasia intestinal. Por isso, quando há metaplasia intestinal, geralmente a gente não os vê.
podem estar, talvez, provavelmente estejam em quantidades mais pequenas e não os conseguimos identificar por HE, talvez em PCR seja muito, talvez não, se ele existir em PCR eles vão ser detectados, mas geralmente na metaplasia não há, às vezes. Isso é uma boa pergunta, Filomena, que está aqui, em que caso é que fazem só GIMSA, imuno ou PCR? E lá está, antes da Filomena falar, nós temos um algoritmo da Unilab para fazer imunohistoquímica que eu acho que não está a ser totalmente aplicado. Mas eu acho que PCR não usamos porque tem um preço, certo? Portanto, nos convencionados, a não ser que o doente pague e que peça, fazemos o PCR e aí até fazemos, avançando para a terapêutica, podemos fazer testes de resistência e isso também é relativamente inovador. Eu não sei, vou passar a palavra à Ana para mudarmos de tópico, mas de qualquer maneira há uma comunicação entre patologista e gastro que nem sempre também é eficaz, digamos, mas que na realidade se o patologista precisar fazer imunohistoquímico, nós pedimos a imunohistoquímica, certo? O PCR é à parte porque, não sendo comparticipado, não o podemos pedir, certo, Filomena? Assim, a minha abordagem é esta. Eu tenho um doente que tem dispepsia, faz endoscopia com biópsias. Não tenho gastrite, não vejo por hematoxilina e eosina nem pelo algoritmo. Atualmente, eu acho que não conseguimos ainda largar o GIMSA. Embora eu sou muito apologista de largar o GIMSA. Eu acho que o GIMSA não acrescenta tanto como uma imuno, como é óbvio, isso estamos todos de acordo, e depois não tenho a certeza se num doente com gastrite, em que eu tenho uns bacilos ou umas estruturas alongadas no lúmen, se forem poucas, se eu vou ter coragem de lhe chamar bactérias de tipo Helicobacter pylori, porque mais uma vez é apenas uma coloração diferente, são bactérias do tipo. E às vezes estou a induzir a Ana e colegas da medicina geral familiar ou gastroenterologista a fazer um tratamento quando eu nem sequer tenho certeza que seja de facto a bactéria. Portanto, biópsias com gastrite, hematoxilina com bacilos, provavelmente, na maior porcentagem dos casos, são Helicobacter pylori. Não tenho gastrite e vejo lá umas estruturas bacilares. Às vezes custa-me e às vezes, se calhar, recuo se forem raras as estruturas, quando poderiam eventualmente ser. Nesses casos, eu acho que a imunohistoquímica é uma grande mais-valia, porque tem uma coloração diferente, identificam essas poucas ou menos frequentes bactérias. Portanto, eu acho que a imuno seria uma mais-valia num caso em que não tenho gastrite e que acho que estou a vê-las, ou então num caso de gastrite moderado ou acentuado e não consigo vê-las nem por HE, nem por algoritmo, nem por GIMSA, e eu tenho a certeza que aquilo tem que ter. E este doente tem que ser tratado. E, portanto, eu peço nesta altura uma imuno, porque não quero deixar, ou gostava de não deixar passar falsos negativos, não é? Doentes... Muito bem, e a conversa está muito interessante, mas temos só 10 minutos e ainda não falamos da terapêutica, e acho que na era da inteligência artificial, como vimos, quer na endoscopia podíamos estar mais à frente, honestamente. E na realidade eu acho que na terapêutica, que já está contemplado nas guidelines, que para tratarmos, se calhar o ideal, Ana, era sabermos a resistência, não é? Porque na Helicobacter continuamos a tratar um bocadinho às cegas, baseado... Exatamente. E não usamos a resistência que podemos fazer, mas também lá está, também não é comparticipado e não sendo comparticipado. Mas qual é a tua opinião? Tu pedes alguma vez? Não pedes? Como é que tu tratas estes... Eu antes de mais, eu gostava também de explicar, e também como temos muitas pessoas não médicas, é importante perceber que o esquema de terapêutica proposto pelas diferentes guidelines recomendado baseia-se no padrão de resistências locais. Ok? Vai ser diferente em diferentes partes do mundo. E tem havido cada vez mais na comunidade científica uma preocupação crescente com o padrão de resistências, não só do HP, mas também de muitas outras bactérias, nomeadamente as respiratórias. E, portanto, e a grande novidade das últimas guidelines europeias, que foram publicadas o ano passado, é que a importância que eles dão e se estiver disponível,
à aplicação de testes de resistência. Ok, Portugal é um país com elevada resistência à claritromicina. E daí que os esquemas empíricos, eu aqui até podia já introduzir o meu slide, os esquemas empíricos, que significa que não se fez qualquer teste de resistência, portanto, nós temos que ter a certeza que quando tratamos vamos matar a bactéria, não é? E, portanto, estamos a dar logo uma bomba para saber que, para ter taxas de sucesso acima de 90%. Isso consegue-se, por exemplo, com pileira, que é a terapêutica quádrupla com bismuto. Inconvenientes, o pileira não é comparticipada, anda à volta de 50 euros, e como alternativa, a terapêutica quádrupla sem bismuto. E aqui estou a falar da associação de amoxicilina, claritromicina e metronidazol, juntamente com doses duplas de inibidor da bomba de prótons. Pronto. Agora, a grande novidade, e que me parece muito importante, é que neste momento a Unilabs tem disponível um teste de resistência, teste de resistência da Helicobacter à claritromicina. E se nós pudermos, por exemplo, depois aqui a grande questão é quando é que devemos aplicar? Será logo quando nos vem um resultado positivo? Portanto, pedimos uma endoscopia, vem-nos o resultado, estamos no gabinete, abrimos o relatório e tem um HP positivo. Como é que devemos atuar? Será que vamos pedir logo um teste de resistência ou vamos medicar empiricamente com uma terapêutica? Isto ainda não está bem esclarecido. Eu acho que nesta fase fará todo sentido se tivermos um doente e aí havia uma pergunta se valeria a pena testar se foi feita a erradicação. Depois de tratarmos, convém verificar se foi feita a erradicação. Preferencialmente pode ser um teste não invasivo. O invasivo fará sentido, por exemplo, se tivermos um doente com uma úlcera, por exemplo, para saber se ficou cicatrizada, se não podemos utilizar um teste respiratório, por exemplo, um teste antigênio fecal, mas, por exemplo, temos um doente que não tratou, portanto, não conseguiu erradicar. Eu acho que aí, por exemplo, fará todo sentido avançarmos com o teste de resistência, que, pelos vistos, é muito mais fácil de requisitar do que aquilo que a gente... E pode ser utilizado com métodos de biologia molecular. Tanto quanto sei, custa 65 euros. Podemos escrever na requisiçãozinha teste de resistência Helicobacter pylori, teste de resistência antibiótica da Helicobacter pylori por PCR e assim sabemos se vai ser sensível ou não à claritro e aí podemos optar por um esquema, por exemplo, se tivermos utilizado o pileira, em vez de avançarmos se calhar com o esquema de levofloxacina, podemos avançar com o esquema triplo com claritro e amoxi. Não sei, Pedro. Eu estava aqui a confirmar o preço, peço desculpa, que eu tinha ideia que era menos. Não sei se a Filomena nos consegue aqui ajudar. É 65, mas se estiver seguros, pode ficar mais barato. É médios, multicare. Portanto, é verdade, e eu aqui, a Filomena vai-nos dizer as grandes vantagens. Filomena, nós podemos, na realidade, depois das biópsias, nós em qualquer altura podemos pedir esse teste, certo? Ou seja, pode ser como a Ana sugeriu, que eu acho que faz todo sentido, um doente que falhou a erradicação e queremos saber. Na realidade, pode ser no momento da consulta em que estamos a dizer ao doente, olha, tem infecção por Helicobacter, temos este teste que podemos fazer, custa isto, ou então avançamos para uma terapêutica empírica, podemos dar essa resposta, certo? Filomena. Certo, eu acho que talvez seja falta de informação e talvez também porque mexíamos muito com a microbiologia em material fresco, não é? Sangue ou fezes ou urina, em que de facto a microbiologia funciona naquela amostra e passado um mês aquela amostra está degradada. Mas no nosso caso das biópsias, o nosso produto é conservado em parafina. E, portanto, nós vemos as biópsias, fazemos o nosso relatório, fazemos o diagnóstico, a Ana vê o relatório, ou tu vês o relatório, Pedro, e vês que tem Helicobacter pylori. Faz o pileira, faz um teste respiratório, ele continua com Helicobacter pylori. Ligas-me ou pedes ao laboratório, olha, fazes-me aí, por favor, neste doente, na amostra XPTO, resistência à claritromicina por PCR, porque fiz este e não resultou. Quero ver se ele não for resistente à claritromicina, se calhar vou tentar esta terapêutica tripla. E pronto, e fazemos, e é uma coisa que é bastante fiável, é uma amostra que tem cerca de
nem que fosse 5 anos, mas em termos clínicos já não teria interesse nenhum, não é? Teria. Mas sim, é uma coisa que vocês podem pedir frequentemente ao laboratório. E os nossos resultados em termos de acuidade, e que já fizemos alguns testes preliminares, é que de facto o PCR, porque eu estou aqui a ver uma pergunta que é: o médico da gastro pediu endoscopia com bacteriologia, eu presumo que seja com cultura, foi negativo, mas a histologia continuava lá com os bichos. Portanto, continuava com HP nas biópsias, mas a cultura veio negativa. E a PCR não é muito mais fidedigno que a cultura. A minha experiência com a cultura que eu cheguei a pedir, como gastroenterologista, muitas vezes chegavam-me doentes, já fizeram 2, 3, e a minha experiência com a cultura foi péssima. É muito difícil, e é verdade isto que aqui está escrito, muitas vezes vinha negativo, porque para termos a cultura da bactéria, não implica o transporte, tem que ser com cuidado, depois o resultado depende do laboratório e do processamento das amostras, e portanto eu percebo o que aconteceu aqui, porque na realidade a cultura, pelo menos na minha experiência aqui em Portugal, e quando pedi, não foi positiva. Eu não sei, Ana, se tu chegaste a pedir alguma vez cultura. Não. Até porque não é fácil, implica o endoscopia e reparem, aqui, como disse a Filomena, não implica o endoscopia. A mesma endoscopia de diagnóstico podemos utilizar aquelas biópsias porque estão conservadas, o material genético está conservado, não tem nada a ver com a cultura. Portanto, honestamente, nesta era, até a propósito do tópico 2, nesta era de inteligência artificial, eu acho que a cultura, não sendo prática, implicando outra endoscopia, acho que se temos a nosso dispor, e também tem preço, atenção, também não é barato, e temos a nosso dispor esta tecnologia, eu acho que é o futuro, o PCR e a assistência. Posso também afirmar que vamos começar também a fazer a Levaflox às quinolonas, portanto, para o Ana, tu recebes um doente que sabes se tem resistência a clarito, se tem resistência à levafloxacina, por exemplo, a ajuda que seria para escolher uma terapêutica dirigida, e não é só para o doente, é como tu disseste, andarmos a tratar empiricamente é criar resistências a tudo e a mais alguma coisa, não faz sentido nenhum, isto é um bocado do Eu acho que este é o século futuro. passado. Eu acho que esta é novidade. Para mim é uma grande novidade. A grande maioria dos meus colegas não tem conhecimento da acessibilidade destes testes de resistência e, portanto, eu acho que é das grandes mensagens que nós devemos passar, que tem a ver com a importância para termos atenção à questão da resistência. Obviamente que isto cria também muitas limitações. Endoscopia com sedação não é barata, mais de 65 euros para testar, mais 50 de pileira ou o que seja, mais 50 do teste respiratório para saber se. Obviamente que isto implica são muitos custos acrescidos, sempre a acrescentar. Não será para aplicar a todos os doentes, mas será de oferecer a uma importante fatia pôr sempre, e sobretudo naqueles doentes com elevado risco e com resistências e que falharam na erradicação. Acho que faz todo sentido. Desculpa, Ana. Eu acho, sendo doente às vezes também, não é? Acho que o mais importante é os colegas passarem a informação. Às vezes o doente pode querer ou pode estar disponível. Exatamente, eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que é isso mesmo. Eu estava disponível a 200 euros e finalmente me ver livre desta bactéria e ter menos probabilidade de ter cancro gástrico que o meu pai, o meu avô e a minha tia têm, ou tiveram. Portanto, acho que também mais importante e eles escolherem em conformidade. Eu acho que aí é o truque, é discutir com o doente, e porque neste momento nas guidelines é lícito uma empírica, é verdade, mas também é lícito começar baseado na resistência da bactéria. E na verdade é isso que eu tenho feito cada vez mais, é discutir com os doentes, o doente percebe e decidimos em conjunto. E porque na realidade, se tu fizeres empírico, podes acabar por gastar o mesmo dinheiro que gastaste a fazer o teste. Portanto, não é linear, porque o pileira custa também 50, a Ana saberá melhor do que eu, mas deve custar 50 a 60 euros, certo? O pileira. Sim. Pronto, e portanto, repara, se o doente faz o teste de resistência à claritamicina e não tem resistência à claritamicina, vai fazer um tratamento muito mais barato, atenção, e provavelmente com menos efeitos laterais. Portanto, nós estamos mesmo a terminar. Eu não sei como notas finais, eu acho que resumia as novidades. As novidades é, no diagnóstico, temos testes não invasivos que são importantes, mas
A vantagem, eu diria, a partir de uma população, a partir dos 40 anos, a endoscopia em Portugal, eu acho que faz todo sentido. Porque nos dá aquelas informações que falamos aqui, se tem metaplasia, se não tem, a importância da cromoendoscopia, das biópsias dirigidas para a cromoendoscopia, isto devia ser o presente já, e cabe-nos a nós também trabalhar para que assim seja. Na área do diagnóstico também, a anatomia patológica continua a ser essencial, quer na detecção, quer de HP, quer no diagnóstico de condições pré-malignas, e cabe-nos a nós também dar as melhores biópsias para chegarmos a um melhor diagnóstico. Temos já a inteligência artificial, diria, a bombar na anatomia patológica, já percebemos, e ainda bem que assim é, porque nós sabemos a quantidade de biópsias que mandamos, e se queremos que as pessoas trabalhem melhor com menos erro, toda a ajuda é essencial. Na endoscopia ainda não chegarmos lá na inteligência artificial, mas acredito que será o futuro. No tratamento, eu acho que até pode ser a principal mensagem, é começarmos a pensar cada vez mais em pedir a resistência nas biópsias. É fácil, não é barato, não precisava dizer que é fácil e barato, mas não é, e portanto, mas de qualquer maneira, acho que temos que cada vez mais pensar nisso, porque pode fazer a diferença. Ana, não sei se queres dizer mais alguma coisa para terminar? Como é que podemos ajudar na Unilabs a tua prática diária? Pergunta difícil. Eu acho que nós falamos de temas muito importantes aqui. Acho que vamos tendo sempre muita atualização nesta área, da importância destas discussões, destes pontos de vista multidisciplinares, que dão sempre uma chega, e portanto eu acho que de facto esses falar pontos no que tu Harry referiste... Potter, não te esqueças do Harry Potter. Eu acho que de facto esses temas que tu referiste como relevantes realmente são as grandes novidades e que vão ser o futuro, sem dúvida. Filomena, closing remarks. Boa noite. Podem contar connosco e vamos estar sempre a tentar melhorar os algoritmos, como é óbvio. E aqui o desafio, com tantas biópsias, de termos biópsias de Viena, até se calhar ao Algarve, que não temos gastro, mas temos anatomia patológica, acho que não percebo como é que ainda não vimos as resistências em Portugal no Helicobacter. Não percebo. Verdade. Era usar a sonda, não percebo, qualquer pessoa, em termos de investigação, eu acho que somos o grupo com mais capacidade de fazer, e estou-te a desafiar aqui publicamente. Então, no próximo webinar, tu apresentares aqui os resultados. Pronto, boa noite a todos, muito obrigado, fizeram excelentes perguntas que colocaram, não conseguimos responder a todas, pedimos imensa desculpa porque também já estamos, não temos mais tempo. De qualquer maneira, podem sempre marcar consulta por alguma destas perguntas que aqui estão. Pronto, boa noite a todos.